doenças ocupacionais são aquelas de progressão lenta e que estão relacionadas ao exercício profissional. Somente em 2012, mais de 5.000 trabalhadores paulistas precisaram se afastar do trabalho por motivos de saúde. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o diretor da Faculdade de Fisioterapia da PUC Campinas, Ayrton José Martins, e a médica do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Miriam Silvestre. Para a gente começar, então, Miriam, quais são essas doenças ocupacionais? Olha, as doenças ocupacionais são quaisquer doenças que tenham sido causadas diretamente ou que tenham sido agravadas por situações de trabalho. Então, isso significa que nós temos uma gama muito grande. Então, quaisquer sistemas do corpo podem ser afetados pelo trabalho. Aqui na nossa realidade, as mais comuns são as doenças musculoesqueléticas, as conhecidas Ler-Dort, né, as lesões por esforços repetitivos. Os transtornos mentais relacionados ao trabalho são cada vez mais frequentes também. E nós temos as doenças mais clássicas, as dermatoses relacionadas ao trabalho, a perda auditiva induzida por ruído, temos as pneumoconioses, que são doenças que afetam o pulmão, a asma ocupacional. Então, nós temos realmente uma gama muito grande. O câncer relacionado ao trabalho, né? Ayrton, existe um mito que tudo é LER. Eu queria saber de fato o que é LER e o que não é LER e se encaixa aí nessas outras doenças que a Miriam falou. Sim, como o próprio nome diz, né, o LER, uma lesão por esforço repetitivo, ele é caracterizado, né, e diagnosticado por um profissional quando a repetição do trabalho é feita, né, de uma forma ininterrupta, né, causando uma tendinite, uma bursite ou uma série de alterações do sistema musculoesquelético. É que há um tempo atrás popularizou-se o termo, né? Então qualquer problema era já classificado como LER. Mas o importante é enfatizar que é necessário que seja feito um diagnóstico mesmo, né? Respeitando seus critérios diagnósticos. Tá, eu vou chamar a reportagem agora do Vinícius Bueno. Ele vai apresentar para a gente, ele vai mostrar o soldador de Eric. Ele passou por alguns problemas aí de saúde e precisou ser afastado do trabalho. Hoje está doendo na coluna, o meu ombro direito, né? Senti fortes dores também agora no ombro esquerdo, né? Quando eu comecei a sair de lá eu senti, não fiz a ressonância. E no meu cotovelo direito, o joelho direito. As dores no corpo são resultado de anos de um trabalho pesado. Desde que o maranhense de Eric Diniz veio para Campinas, ele passou a trabalhar como soldador em uma empresa da cidade. No ano de 2012, praticamente, eu comecei a sentir dores fortes na minha coluna e eu vi que não era normal. De Eric conta que entre as obrigações, a maior responsabilidade era produzir vagões de trem. Eu tinha que montar a chapa pesada, pegar essa chapa, montar, soldar, pontear, bater marreta. E isso comprometeu o meu estado de saúde. Para controlar as dores, nos primeiros meses, de Eric passou a usar medicamentos em excesso, mais um motivo de constrangimento, já que entre os colegas ele passou a ser motivo de chacota. As pessoas me zombavam na empresa, dizendo que eu era uma farmácia e se alguém quisesse remédio é só recorrer a mim que eu tinha remédio. Desde que teve o afastamento confirmado, o soldador passou a frequentar o Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, onde recebe atendimento médico e orientações psicológicas. Além do acompanhamento individual dos pacientes, o Sereste também faz um trabalho preventivo de fiscalização nas empresas e nos setores onde são registrados altos índices de doenças e até mesmo mortes no trabalho. Até mais. Tchau. Ayrton, existe uma categoria profissional que sofre mais com essas doenças do trabalho? Antigamente tinham muitos os bancários, né, que a questão da digitação foi muito conhecida, a LER, né, na questão da digitação. Porém, hoje, com a mudança dos sistemas de trabalho, isso diminuiu. Mas a gente encontra todo trabalhador que trabalha muito com o corpo, né, assim, a gente recebe lá bem distribuído, assim, acho que não há assim, um enfoque muito grande mais em uma profissão, mas todas elas podem estar mais ligado à forma do trabalho adotado naquela empresa ou naquele setor. E existe algum tipo de doença mais comum que vocês recebem desse trabalhador lá no Sereste? No Sereste, o que nós mais temos recebido neste momento são as lesões por esforços repetitivos e os transtornos mentais, né? Em terceiro lugar, as perdas auditivas e as dermatoses.
Dentre as LER, as categorias, como o professor Ayrton disse, as categorias mais afetadas são essas que estão submetidas a uma organização do trabalho, onde há exigência de repetitividade em ritmo rápido, acelerado, uma falta de tempo para se ter pausas adequadas, e isso a gente vê que está cada vez, isso é o trabalho de todo mundo hoje em dia, né? Então, desde pessoas que trabalham em serviços de limpeza e conservação, até os metalúrgicos, os bancários, pessoas que trabalham dentro de universidades, nos serviços públicos de saúde, quer dizer, nós vemos uma disseminação relacionada a isso que ele coloca, a forma como se organiza o trabalho, o jeito de trabalhar é que tem causado essa epidemia de doenças aí musculoesqueléticas, né? Então, estas estão bastante relacionadas também com os transtornos mentais. O fato da gente ter um aumento de LER e de transtorno mental nos últimos tempos, a explicação que a gente tem é a mesma, é a forma de organizar o trabalho. Então, este mesmo trabalho que exige repetitividade, ritmo, que tem essa característica de ser altamente competitivo dentro dos ambientes de trabalho e também fora, né? A gente tem que competir com a China, com a Índia, tem o BRICS, tem a globalização. Então, essa lógica é uma lógica que faz com que o trabalhador ele esteja cada vez mais absorvido pelo trabalho, né? A gente diz que a subjetividade do trabalhador está sendo sequestrada pelo trabalho. Então, a vida dele é o trabalho. E isso tem tido impacto também na saúde mental deles.